Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate, tudo bem com vocês? Paulo Bispo aqui mais uma vez, com muita alegria, iniciando o programa Arte do Cuidar. Esse programa está ficando cada vez mais gostoso de fazer. Nós estamos trazendo muitos convidados para vocês, então sejam bem-vindos ao nosso programa A Arte do Cuidar. Lembrando sempre que é importante ser grato na vida e nós agradecemos aqui os nossos apoiadores culturais, pois sem eles não seria possível, né? O Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização, unidas para melhor cuidar da sua vida, e também a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinando a cuidar com amor. Nossos ouvintes, não esqueçam de nos seguir pela rede social @CantateFM. E lembrando que esse programa também pode ser visto pelo YouTube e pelo Facebook. É isso aí, Fabi. Vamos dar sequência então a esse importante mês, né, que é o mês Outubro Rosa. Nós falamos aí sobre a saúde da mulher em foco, né? No caso aí, prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, câncer de colo de útero também, que agora foi inserido na campanha, né? E trouxemos aqui hoje o doutor André Rosas, médico mastologista do Centro Oncológico de Vita e da Clínica Humanitas. Seja muito bem-vindo, doutor André, que Obrigado. gostoso. Nós vamos compartilhar muitas informações importantes Com que as certeza. mulheres que estão nos ouvindo. Obrigada por Com ter certeza. aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí o convite de vocês, viu? Vamos nós. André, dá uma geralzinha no seu currículo, eu acho que é sempre importante, né? As pessoas, elas gostam de saber, né, sobre a formação dos médicos. Isso daí também traz mais confiança, credibilidade para o pessoal procurar. Fala um pouquinho da sua formação, onde você fez sua faculdade, especialização, a área que você atua mais especificamente. Legal, Paulo. Na verdade, eu sou daqui de Sorocaba, né? Eu tive uma grande inspiração na medicina, que foi meu avô. É um dos ginecologistas que foram mais conhecidos aqui, o Dr. Antônio Rosas. E eu, desde pequeno, via ele trabalhando e na verdade, para mim, foi a inspiração maior. Eu me formei, fiz faculdade aqui na PUC, aqui em Sorocaba. Me formei em 2011, fiz a minha primeira especialização em ginecologia. Acabei em 2015, daí surgiu a oportunidade de estar fazendo mastologia lá no IBCC em São Paulo. Voltei para cá em 2017 e desde 2017 estou atuando nas duas áreas, ginecologia e mastologia. Hoje com um foco um pouquinho maior na saúde da mulher e na parte do câncer de mama e da saúde das mamas. Maravilha, maravilha. O IBCC é o Instituto Brasileiro de Brasileiro Controle de do Câncer. Controle do Câncer, maravilha. Lá na Moca. Perfeito, hospital especializado em câncer, né? Sim, Mas câncer atende de também mama. doenças benignas, Sim, né? atende. A gente atendia, mas a gente tinha uma população que atendia atendimento de SUS, atendimento de convênio, mas era focado o hospital, a maior parte da porcentagem de pacientes gira em torno do câncer de mama lá. Então, bem focado. Pensando, né? O câncer de mama, em outubro, a gente fala muito desse assunto, mas nós mulheres temos que nos cuidar o ano todo, né? Com certeza, Fabi. Na verdade, a gente vem focando isso, acho que nos últimos anos, principalmente a questão do autoconhecimento, tentando mudar alguns fatores de risco que a gente pode modificar, que é chamado de modificáveis hoje em dia, principalmente com relação ao nosso dia a dia, alimentação. Acho que a gente vai falar sobre isso daqui Com a alguns certeza, minutos. com Acho que certeza. é o foco principal hoje em dia. Você trouxe algumas informações, né, Bispo, de incidência de casos no Brasil? Eu gosto de trazer esses dados para que o ouvinte tenha uma noção maior aí em relação à importância do tema, né? Então, no caso do câncer de mama, numa estatística aí que foi publicada em 2020, né, pelo INCA, o Brasil tinha previsto aí 66.280 novos casos de câncer de mama, sendo aí um risco estimado de 61,6 casos a cada 100 mulheres, né? E quando a gente traz isso aí para a realidade de Sorocaba e região metropolitana, né, que nós temos aí pouco mais de 2.200.000 pessoas, né? A gente fala aí em uma estimativa de 670 casos na região, né? E aí eu faço a primeira pergunta para o nosso entrevistado, ilustre entrevistado, doutor André Rosas. André, qual que é o impacto, assim, que o Outubro Rosa, assim, que eu acho que foi a campanha referente a câncer que puxou todos os outros meses aí, Sim. todas as cores de fitinha, né? E o Outubro Rosa, ele trouxe na sua prática, desde a sua formação,
em mastologia para cá, você percebeu o impacto real dessas campanhas de informação em relação à população que vai no seu consultório? Com certeza, é bem perceptível isso. A gente que faz o consultório nosso no dia a dia, a gente atua no decorrer dos outros meses. Em outubro é um mês especificamente muito corrido, em que o volume de consultório é muito grande. Eu laudo mamografia também, então eu presto serviço num serviço de laudo de mamografia, que é a Profeme, e a gente percebe que o volume de exames é muito maior no mês de outubro. Então, a ideia foi bem aceita pela sociedade, a ideia acho que é justamente essa mesmo, de ter a questão da conscientização, da doença, dos problemas, da dificuldade do diagnóstico tardio. E a gente percebe que no mês de outubro é um mês que as mulheres, de um modo geral, acho que puxam um pouco mais para si, pensar na saúde, não só das mamas, mas a questão da mama acho que é mais importante nesse período, mas a gente vê bastante a questão dos exames de rotina que as mulheres acabam fazendo bastante nesse mês. Nós percebemos assim, nós mulheres, a gente tem uma tendência a cuidar do outro, né? E não olhar pra gente. Então, eu penso que o Outubro Rosa, ele traz esse olhar, né, para a mulher. Também cuide de você, faça seus exames, né? Então, é extremamente importante, porque a gente vai passando o ano e passa muito rápido. Voa. E a hora que a gente vê, já foi mais um ano, uma mulher fica sem fazer Papa Nicolau 2, 3 anos, sem fazer um ultrassom, uma mamografia, né? Então, eu acho que o Outubro Rosa, ele faz essa diferença. É o momento da mulher falar, poxa, eu tenho que cuidar de mim, né? Que até a questão na pandemia, a gente viu isso muito, né? As pacientes ficaram aí 2, 3 anos, estão voltando agora. E o mês de outubro vem ajudando nisso, de voltar a retomar essa conscientização de novo da saúde. Acho que a importância está aí, de pensar na saúde de uma maneira geral, mas nesse mês com foco maior na questão das mamas. Muito bacana. Então, mulheres que estão nos ouvindo aí no programa, cuidem de vocês, procurem um médico, façam exames, né? Para que a gente possa cuidar do outro, a gente tem que estar bem, né? Com certeza. E essa questão da inserção aí do câncer de colo de útero no mês de outubro, né? Porque o mês de outubro está muito marcado essa coisa da mama, né? Sim. O que você tem a dizer em relação a isso, considerando que, obviamente, o câncer de colo de útero também é extremamente importante, né? E algo que se previne, né? Sim, com certeza. Acho que o câncer de colo de útero ainda é bem prevalente no Brasil, principalmente em áreas mais carentes, com a questão socioeconômica um pouco menor. E então acho que a ideia já do Outubro Rosa com relação à mama é justamente inserir a ideia do colo de útero na saúde global da mulher. Às vezes não focar só na mama, mas focando também na questão do câncer de colo de útero, que é um câncer que ainda altamente evitável hoje em dia, com o Papa Nicolau. Hoje em dia a gente tem uma questão de vacinação do HPV, que também é uma coisa que a gente vem divulgando bastante. Os pacientes que passam comigo como ginecologista, desde a adolescência, a gente já vem frisando isso com relação aos pacientes, da importância disso. É um câncer altamente evitável, em que a ideia é que no futuro que não se tenha mais câncer de colo de útero. Então, acho que a ideia do Outubro Rosa de inserir a doença junto, acho que é bem interessante para não ser esquecida, né? Eu tenho uma dúvida quanto a isso, que pode ser de outras mulheres, né? A vacinação do HPV, ela é feita para jovens, mas mulheres adultas, faz alguma diferença utilizada a vacinação ou não? Sim, hoje em dia a gente já tem alguns estudos já bem estabelecidos. Antigamente os estudos eram menores, em que a população vacinada era aquela população que nunca teve contato com o HPV, né? Ainda não eram pacientes que ainda não tinham contato sexual, ainda não tinham contato com a doença, com o vírus, né? E hoje em dia estudos já mostram, inclusive, pacientes que já tiveram doença, já tiveram problemas no colo do útero, já tiveram algumas patologias de colo de útero, a importância da vacinação nesse grupo etário também. O Ministério da Saúde recomenda para uma determinada faixa etária, mas hoje em dia, no meu consultório, no nosso consultório, a gente consegue abranger isso com uma população bem maior. Então, inclusive homens, hoje em dia, a gente tem tido algumas indicações na população masculina também. Que bacana, eu não sabia disso. Muito bem, então essa questão da informação é tudo, né? E eu achei extremamente interessante, porque tem um mês, né? Se não me engano, é dezembro, janeiro, que era o mês que falava do câncer de colo de útero, eu né? acho que era dezembro, se eu não me engano, Paulo, mas eu posso estar equivocado. Mas eu achei extremamente inteligente, né? Puxar para outubro, porque outubro já virou uma questão cultural, né? Então você vê todo mundo aí com rosa para todo lado, né? Então chamar atenção, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante.
e levar essas informações, como você falou. No caso do colo de útero, né, é uma doença mais prevalente na população mais vulnerável, né, é uma condição socioeconômica menos favorecida, e essas pessoas elas precisam também receber esse tipo de informação para que elas possam buscar o serviço de saúde para fazer os exames aí, né, fazer a prevenção, fazer a vacinação e tudo mais, né. E vamos falar um pouquinho de sintomas, de sinais. Eu acho que a gente tem que fazer esse ping-pong aí mesmo em relação a câncer de mama e colo de útero, né? Então, em relação ao câncer de mama, qual é o principal sintoma, qual é o principal sinal que vai gerar aí um alerta nas mulheres? Na verdade, para câncer de mama, a gente sempre pensa que a melhor época de detecção é aquela que a paciente não sente nada, né? Então, seriam nos exames nossos de rastreamento, os exames de prevenção. Mas falando-se de sintomas, sinais, sintomas que são os que a gente orienta os pacientes sobre a possibilidade de ter alguma coisa, é um nódulo, né, uma tumoração palpável na mama, alterações às vezes de descarga papilar, ou seja, saída de secreção pelo mamilo, é um outro sintoma. As pacientes às vezes procuram a gente com um sintoma que é um sintoma pouco comum, que eu falo que na maioria das vezes não nos preocupa tanto, que é a dor mamária. Então, hoje em dia, a dor mamária é um sintoma que é muito prevalente, mas muito pouco associado a câncer de mama. Então, as pacientes às vezes chegam desesperadas no consultório. Ah, minha mama tá doendo, tal, tô preocupada que pode ser um câncer de mama. Mas na maioria das vezes a gente não tem essa associação. Então, nódulo palpável, saída de secreção pelo mamilo, às vezes alterações na pele da mama, a mama começa a ficar às vezes avermelhada, edemaciada, inchada, parecendo uma casca de laranja, são sintomas que chamam a atenção. Fiquei pensando, né, desde que nós começamos a fazer esse programa, né, de outubro, por que que tem tanta informação sobre autoexame e nós mulheres não fazemos? E eu fiquei pensando, por que que será, né? Porque é uma coisa fácil que você pode fazer durante o banho, é algo que você não precisa ir ao médico para entender aquilo. Eu penso que existe aquela coisa, quem procura acha. E nós mulheres também, mesmo a gente se cuidando muito mais, porque a gente vai mais ao médico do que o homem, a gente tem medo de achar, né? Então, se eu for ao médico e ele pedir um exame, tá bom, eu vou lá e faço. Mas eu ficar procurando é algo que assusta. Você já ouviu algum relato assim de alguma paciente falar sobre esse medo de encontrar? Sim, acho que é meio cultural aí da nossa sociedade, é uma coisa que a gente ouve, né, disso de gerações, quem procura acha. Às vezes até a questão do medo de diagnosticar ou de achar alguma coisa e pensar isso na cabeça, é alguma coisa. E a maioria, uma boa parte da população não gosta de fazer o autoexame, tem medo, tem receio de se tocar. E eu gosto de frisar bastante no meu consultório, assim, que na verdade, muito mais do que o autoexame, é o conhecimento sobre o que é o normal, o que é o habitual do seu corpo e o que não é, né? As mulheres vêm desde a adolescência, passando no ginecologista. E a primeira consulta que eu tenho, que às vezes com algumas pacientes, é justamente assim, uma conversa num primeiro momento. Ela entender o que é o que é o normal, o que não é o normal. É dessa maneira que a gente vai colocando assim na cabeça dos pacientes a importância do autoconhecimento. E claro, é preciso treino, né, para o autoexame. Não é assim, sai palpando a mama que vai conseguir às vezes detectar tudo. Tem uma maneira correta, a gente pode até falar nisso um pouquinho mais para frente, para se fazer de uma maneira certinha. A gente tem que entender que nós somos mulheres de fases, né? Durante o mês a gente Com muda certeza. assim. Cada semana estamos de um É, jeito, né? Mas se a gente começar a prestar atenção nisso, a gente consegue até saber a parte do ciclo, que momento do ciclo nós estamos, né? sim. Eu acho que isso é extremamente Acho que já importante se podia até olhar. aproveitar isso que você falou agora da mulher de fases, né? Que aí o André já explicar qual seria o melhor momento dentro dessas fases, né? Que as mulheres vivem por conta dos hormônios, né? Qual que é o melhor momento para fazer o autoexame? Normalmente o melhor momento é aquele fora do período menstrual, né? Que é o que a gente recomenda. Geralmente uns 5 a 7 dias pós-menstruação. Por quê? É uma fase que a mama ela vai estar menos inchada, menos túrgida pelo processo hormonal do ciclo menstrual. E é uma fase que é mais fácil de ser palpado algumas alterações na mama. Além disso, a questão do ciclo menstrual pode interferir, às vezes até em descarga papilar. A mama quando ela fica mais inchada, pode ter até alguma questão de descarga papilar, que daí não seria uma descarga papilar, às vezes, suspeita.
então a gente evita o autoexame nesse período. O período menstrual, geralmente a gente recomenda mais ou menos de 5 a 7 dias após a menstruação. E mulheres que não menstruam porque utilizam algum medicamento ou um DIU, é melhor deixar uma data fixa no mês. Às vezes um período que ela perceba que a mama não esteja tão incomodando tanto, não esteja tão inchada, a gente procura recomendar nesses momentos em que seja mais fácil. Às vezes, momentos que ela não esqueça, que seja mais fácil dela lembrar, na hora do banho, é uma ideia, na hora que está se trocando em frente ao espelho, um outro momento interessante. Bacana. Perfeito. André, você falou da secreção, né? A secreção que sai pelo mamilo em algumas situações. Qual que é a característica de secreção do mamilo que chama a atenção para uma suspeita maior de câncer? Porque existem várias possibilidades, né? Principalmente medicamentosas. A gente vê bastante, hoje em dia, alguns medicamentos que os efeitos colaterais é descarga papilar, né? A gente tem alguns antidepressivos. Hoje em dia a gente tem, com a pandemia, aumentou muito o uso. Então a gente pegou bastante aumento dessa queixa no consultório, né? Mas normalmente, via de regra, a descarga papilar, quando ela é unilateral, ou seja, de uma mama só, quando ela sai só de um ducto, ou seja, ela não sai de vários ductos do mamilo, e geralmente quando ela é sanguinolenta ou em água de rocha, que a gente fala transparente. Geralmente as descargas papilares amarelas, verdes, roxas, amareladas, brancas, não tem um grau de suspeita muito grande. E uma outra questão que é interessante é a questão da espontaneidade da descarga papilar, ou seja, aquela que sai sem a mulher apertar o mamilo, ela é uma descarga papilar mais suspeita. Aquela que só sai se a paciente aperta o mamilo, ela é menos suspeita. Então, as principais características da descarga são essas. Perfeito, tem uma aula aí de propedêutica. Aprendi com meu avô. Ah, garoto, aí sim, isso aí, prestou atenção mesmo. Boa. E uma outra coisa que você chamou atenção é a questão do nódulo, né? E aí que vem o X da questão em torno do Outubro Rosa e todas as informações. Porque muitas mulheres, elas imaginam que ao palpar a mama e não sentir nódulo, que elas não tenham câncer. Tudo bem, né? Segunda questão que elas consideram também, você também citou aí. Eu não sinto nada, não tenho dor, não tenho nada, então eu não tenho por que estar com câncer de mama. E, infelizmente, essa é uma ideia que está equivocada, está errada, né? A maioria dos cânceres de mama são assintomáticos. Numa fase inicial, todos os cânceres de mama são assintomáticos. Dificilmente eles têm algum sintoma. A grande questão é que quando ele se torna sintomático, hoje em dia a gente considera esse tumor já um pouco mais avançado, do ponto de vista local. Então a grande questão de você fazer a sua mamografia anual, que você não está sentindo nada na mama, é detectar alguma imagenzinha lá que porventura ainda não te deu nenhum sintoma, e ela ser alguma lesão suspeita, ser biopsiado nessa fase e ter um diagnóstico precoce. É o que a gente quer. A maioria das vezes, quando a paciente já sente a lesão, ela já não é uma lesão tão pequena. Então, assim, ela pode ainda ser considerada um tumor inicial, mas já não é aquela fase que a gente fala do assintomático, que tem uma chance muito grande, às vezes, de não ser necessário químio, ser feita uma cirurgia pequena. Então, às vezes, já progrediu um pouquinho mais do que a gente queria. Claro que é importante ter essa percepção do autoexame, porque é importante que se tenha algum diagnóstico. Mas a ideia da prevenção, a gente atua muito mais com as questões, às vezes, da mamografia anual, aí, a partir dos 40 anos. Eu vou até fazer uma analogia. Você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta. Então faça, depois eu entro com a analogia. Na verdade, assim, uma mulher que está amamentando, hoje tem mulheres que amamentam por 3, 4 meses, como temos mulheres que amamentam por mais de 1 ano. A mulher que está amamentando pode fazer mamografia, deve procurar? Como que funciona para uma mulher amamentar? A gente fala, hoje em dia a gente estimula muito a amamentação, né? Além da importância para o recém-nascido, para o bebê, é a importância para a mama daquela paciente. A mama lactante, a mama que gerou o leite, que amamentou, é uma mama que tem menos chance, é um fator de proteção a amamentação. Ela tem menos chance de desenvolver câncer. Tem uma explicação grande sobre isso, principalmente com relação à transformação do epitélio, da parte celular da mama quando ela amamenta. Isso aí geraria um fenômeno de proteção na parte da mama, que diminuiria a chance de ter câncer. Mas a questão que você perguntou da questão de rastreamento, de exames,
a gente fala que nada deve ser postergado com relação a rastreamento de câncer de mama. Então, a mama que está lactando, sendo necessário ou estando na época de se fazer a rotina das mamas ou o exame de rastreamento, esse deve ser feito. Claro que vai ser uma mama que vai ter uma dificuldade maior pelo fato de estar amamentando. Um ultrassom, uma mamografia vai ter uma dificuldade técnica maior e isso deve ser interpretado pelo mastologista ou pelo ginecologista. Mas a gente fala que não deve ser postergado em nenhum momento. A gente não vai esperar acabar a amamentação para fazer os exames de rotina da mama. Principalmente as mulheres nessa época ficam muito ligadas na criança, nesse olhar para a criança e esquecem Acaba delas, esquecendo. né? Mas a gente recomenda bastante manter os exames de rotina, inclusive nessa época. Então, a analogia que eu ia fazer, voltando aqui, era em relação ao câncer de próstata, né? Então, o que que a Almarada se propõe? Ah, pode mandar fazer 200 PSA no ano que eu faço. Agora, toque, tô fora, né? E em relação a... E o diagnóstico, ele tem, para ser feito com maior chance de ser um diagnóstico assertivo, tem que unir os dois métodos, né? Sim. E a mesma coisa em relação à mama. Só que a mama é o contrário, né? A mulher, muitas vezes, ela se toca, ela faz o autoexame, mas precisa da mamografia para o diagnóstico precoce, né? Então, não dá para... A gente tem que somar sempre o exame físico, né? Com um exame subsidiário para a gente poder aí ter o diagnóstico mais precoce possível, né? Sim. Qual que é o impacto do diagnóstico precoce? Total, né? Em relação à sobrevida, principalmente, dessa paciente, chances de cura e gastos para o sistema de saúde, né? Então, assim, além do benefício para a própria pessoa de ter um tratamento muito menos agressivo, não ser gerado quimioterapia, ser realizada uma cirurgia pequena, a questão do impacto principalmente falando em SUS, né, que a gente fala, que a gente tem uma preocupação grande hoje em dia, é enorme, né? No SUS a gente ainda tem hoje em dia no Brasil, os diagnósticos são muito tardios, né? Então, o impacto disso para o sistema de saúde é absurdo. Então, quanto antes, falando em diagnóstico precoce, a gente está falando, além de sobrevida, em economia, né? Perfeito, perfeito. E a questão da chance de cura também, Não, né? com certeza. Tumores iniciais, praticamente 100% de cura hoje em dia. A gente tem conseguido hoje em dia a gente fala em cura, né? Era uma coisa que a gente antigamente não falava para os pacientes, sua doença está controlada, sua doença não tem cura. Não, hoje em dia a gente fala, tem cura. Importante isso para a mulherada, hein? Então, não fugir de fazer o exame, não existe isso, né? De não procurei, não achei, porque o diagnóstico precoce é extremamente importante para a cura. Para a cura. É isso aí. É isso aí. Que nem a Fabiana estava falando, né? Quem procura acha. Então, se a gente ficar nessa filosofia do não vou procurar para não achar, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai acabar encontrando o que não quer. Porque a doença, avançada, né? se for o caso da doença surgir, ela vai surgir você procurando ou não, você indo ao médico ou não. E o fato de você não estar atento a isso vai acabar gerando um diagnóstico mais tardio. E, infelizmente, como o doutor André falou, tratamentos mais agressivos do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de quimioterapia, tratamentos mais longos, né? E com uma menor chance de cura, infelizmente, né? Então, realmente, a mensagem da Fabiana aí, repete aí, Fá. Olha, mulherada, vamos lá, vamos nos cuidar, vamos nos tocar, fazer o autoexame e procurar um médico sempre que a gente tiver uma dúvida. E quando não tiver dúvida, vai também, tá? Porque isso é rotina, rotina importante. Tem que pôr no calendário lá, é igual o Natal. O Natal não é 25 de dezembro? Então põe uma data ali, que é o seu aniversário, põe também uma data lá para você... Mês da saúde. O mês da saúde, o mês do autocuidado, autocuidado diário, porém o mês sei lá, da rotina de exames, enfim, tem que ter essa data aí no calendário. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo, voltamos já com o doutor André. Agradeço.